Gente, tenho que falar uma coisa séria, velho. O Lucky Box, né? Sumiu. Sumiu, velho. O problema, velho, aqui, ó. Hoje tenho que falar sobre um canal de 42 milhões que sumiu da internet. Tô falando desse canal chamado de Luckbox. É o canal mais famoso de Roblox do ZWA, sim, dos Estados Unidos. E já teve 267 milhões de visualizações. Sim, eu estou falando sério. 267 milhões de visualizações não é pra qualquer um, né? E, velho, esse canal tá parado desde fevereiro deste ano. Né? E antes, né? Eu acho que eles sumiram, né? Por causa, né, que esses caras são estranhos, velho. E o mais polêmico, mano, que esse canal tinha, sabe quantos? Um negócio, velho, incríveis. 45, não, 44, 32 milhões, né? E vamos ser sinceros, né? Os caras conseguem farmar. Os caras farmam, gente. O negócio. O problema, velho, que eu não sei porquê, velho, mas parece que assim, né? Os caras, né? Tinha 46 milhões de. Os caras já teve, né? Como que eu mostrei neste vídeo, né? 267 milhões de views. E como que os caras pararam? Assim, sei lá. Como, velho? Pior que é isso, velho. Os caras não falaram o motivo que eles sumiram, né? Só que recentemente, né? Vou mostrar mais no fim do vídeo, assim, né? No fim do vídeo, assim. O que aconteceu, velho? Nosso empenho ganho com o canal. Sim, velho, muito estranho com o canal mesmo. E se tu não sabe, né? Esse canal, né? Aqui, né? O Lucky Box, mano, já entrou em muitas polêmicas. Sério, velho. Por exemplo, velho, se tu já sabe, né, velho, aquele canal lá, mano, assim, né, gente, eu esqueci, velho, que eu acho, mano, que o canal, né, os caras lá da gringa, né, falavam que esse canal era mais melhor antigamente, porque os caras falavam na gringa que era só farmação. Falava assim que hoje em dia só vivem farmação de views, né? Que às vezes é verdade. Os caras, às vezes, os youtubers às vezes podem farmar em views, né? Como Emilivic e Emilivic, né? Coloca capas bem. Eu assisto ele, a Emilivic, sim, mas às vezes colocam umas views. Farmam views só fazendo o seguinte. É assim, né? Só que, né, assim, o último vídeo, né, era meio. Era acredite só. Inclusive, era era um compilado, né, do capítulos de 2 vezes que os caras estavam jogando o capítulo 5 de Bob Playtime 5, né? Sabe? Esse jogo ficou muito famoso, né? Sim, no início do ano, por causa do negócio, né? Inclusive, mano, teve ali a nova personagem esperando a Lily do domingo,
que é a Lily Love Parades, né? Inclusive, né? E também, velho, os últimos 2 vídeos. E outra coisa que eu queria falar, mano, que aquele canal, o pior, mano, que quando eu tinha uns 5 anos, eu assisti esse canal. Sério, mano. Inclusive, mas os caras só apontaram, mano. Mas os caras. Mas até que recente, né? Que o que aconteceu, né? Os caras conseguiram né, você não sabe, né? Aquele canal lá, mano. Os caras têm muitos canais, sério. E alguns canais, né, postam vídeos até hoje. Tem um né, inclusive vou mostrar pra eles. Então, né, não se. Então só vou contar só com o canal principal. Canais, né? Só que tem uma prova, né? Que eu acho que eles ainda estão vivos. Prova estar vivo, né? Porque, né? Teve o comentário, né? Que foi postado há 1 mês, há 2, 3, assim. Que foi marcado pelos próprios. Marcado, né, gente? E sério, o que acontece, né, velho? Que canal, mano, parecia muito. Era um vídeo, né? Era meio que uma musiquinha de criança, de criancinha, sabe? E foi só do momento, mano. Foi só 2 horas. 2 horas, sim. Às 10 horas no horário de Brasília. Então significa que os caras ainda estão vivos. Só que os caras, né, provavelmente, né. Eu sei por que os caras estavam fazendo isso. Por quê? Porque você já sabe, né? Que compilado sempre farma, né? Que esses vídeos de compilações, né? Sempre os caras sempre conseguem farmar. Inclusive, né? E o mais estranho, velho, que se aqueles canais lá, muito estranho, né? Uma coisa que eu queria falar, por acaso, né? Que, mano, Lucky Pox, um canal bom, velho, é bom pra caramba, velho. Não conseguiu, né? Felizmente, né? Sim. Mas assim, por enquanto tá de boa, né? E aí vem a parte mais problemática. Eu não quero falar, mano, mas o que acontece, né? O cara até que consegue, né? Uma coisa, só que os caras só, né? Inclusive, né? Os caras envolveram muitas polêmicas, né? Primeiro, mano, eu sei, velhos. Eu não vou aprofundar muito, né? Porque é só um vídeo, né? Inclusive, velho, uma coisa que eu quero falar, velho. Nos últimos dias, né? Sim, mas o mais estranho, velho, que se eu, né, que já... E eu assisti quando que eu tinha 5 anos, sério. 5 anos, né, os caras... Quando que eu tinha 5 anos, os caras já conseguiam, né, fazer vídeos até que bons, né. Até que bons, só que... Aconteceu o que, velho?
que os caras, né, queiram fazer aquela coisa lá, velho. Os caras até que conseguem, né, velho? Só que... Bem, não quero falar. Os caras conseguiram, né, fazer o seguinte, né, os caras, né, mas os caras tinham outro canal, né, que eu não sei qual o nome. Se tu quer esse vídeo mais recente, né, chama de Langbox Go. Sim, né, que é um canal meio de músicas, assim, que eu vi. Inclusive, eu tenho que falar, aqui canal, mano, mas eu não recomendo vocês, qual o nome? Inclusive, mano, também tinha outro canal, né, que eu não sei o nome. Só que os caras, né, não era Langbox Go. Era outro que postou há um mês, assim. Sim, isso. Que o problema, velho, que eu sempre penso. Mas agora, mano, vou falar de... Por exemplo, teve uma vez, né, que eles pegaram uma coruja, assim, de um cara sem autorização, né? Que eu lembro. Que eu não lembro, não. Eu nem sabia que os caras eram polêmicos, mas só agora, né? Coruja, né? Mas se não for esse caso, né? Porque eu não conheço tanto assim, né? Tô assim, né, gente? Só que, gente... Isso, né, velho? Com isso, velho, uma dúvida vem na nossa cabeça. O que aconteceu, né? Se esse cara sumiu, né? E também há um mês atrás, né? Também, né? Os caras simplesmente, né? Curtiram ou deu o coração ao comentário, né, velho? Um comentário. Sim, né? Bem estranho, você não sabe, né, gente? Mas agora se aparecer estranho, né? Sim, né? Sim, o mais... Sim. Tudo vai vir. Canal, né? O que views, né? Views assim pra você. Sim, né? Os caras conseguem farmar tanta views, né? Inclusive, né? Eu conheço alguns canais que faziam a mesma coisa. E conseguem, que é meio farmação, eu acho. Mas, por de enrolação em nós temos que falar, né? Eu acho que o motivo, né? Na minha opinião, né? Até, né? Inclusive, né? Eu acho que os caras faziam, que os caras farmavam tanto, mais tanto, que até conseguiram estragar o próprio canal, né? Né, assim. Tem mais.
Assim, né? Sim, nada demais. Sim. Mas, gente, vocês, né? E algumas pessoas falavam que foi satisfatório, eu acho. Eu não sei tanto, mas eu acho que por causa que os caras estão falando isso, que provavelmente fez alguma coisa de errada, né? Number 16, Evanilton. Mas sim, eu acho. Agora, né? Não, esse só seria o principal, mas temos mais coisas. Agora eu tenho que falar sobre. Por enquanto eu já reagi, né? Mas será 4 coisas, 4 temas em um. Agora, velho, sobre um canal, sobre um cara. Agora eu tenho que falar, mano. Eu fui um dos únicos caras da internet a não falar sobre isso. Mas já fiz um vídeo sobre ele, mas assim, né? Mas vai lançar em breve, tá, gente? Em breve. Que é o caso. Não. Que era o caso do Mario Games. Sim, o Mario Games. O que aconteceu com ele? Todo mundo já sabe o que aconteceu com ele. Que ele morreu, né, de forma respiratória por causa de uma crise respiratória. Você não sabe? Inclusive, né, uma notícia, velho. O cara já foi enterrado. Eu acho que o cara já foi enterrado. Mas Mario Henrique, dois Sabosos, conhecido como Mario Games, foi de óbito aos 40 anos, na cidade de São Francisco do Sul, Santa Catarina. E aí, o que aconteceu, por acaso, né? Ele é muito conhecido na internet como o cara da pegadinha do Mario Games. Eu só não vou colocar, velho, porque eu não quero tomar direitos autorais, não. Ou o vídeo ser privado, né? Sim, mas, gente, vamos ser sinceros, mano. O Mario Games, inclusive, né? Essa foi a segunda vez em só um ano que a gente teve caos na internet só por causa de uma notícia de uma pessoa morreu. Sim, primeiro foi o Oliver Tree, que ninguém estava respeitando, coitado do cara. E agora o Mario Games, que eu acho que veio 1000 vezes pior. Falando. E o comentário, né, que eu vi na net, né? No YouTube. Porque também, né? Por exemplo, muitas pessoas, né? Das pessoas assim que está falando. Porque muitas pessoas, né? Porque muitos influenciadores do TikTok. Porque muitas pessoas no TikTok estão falando, mano, que o tio Sam havia fazendo aquela coisa lá. Inclusive, né? Até teve strike. Sim. Strike. E, velho, eu não quero tomar strike, não, velho. Por que, Davi? Por causa. Por que, velho? Eu estou, velho, informando a vocês, né? Barry, né? Falando. Tinha matado ele, assim, né? Também muitas pessoas estavam comemorando. Sério, esse é o maior desrespeito que eu fiz Não, esse foi o maior desrespeito que eu vi na vida. Sério. E o pior que nem estava comemorando, velho. Não foi todas as pessoas, tá, galera? Mas vamos ser sinceros, mano. Sinto até que dó. Que, velho, o cara nem consegue. Algumas pessoas. Mano, inclusive esse caso muito pesado, que envolve uma pessoa neurodivergente, que é o Mario. Inclusive, mano, o Marcelo. Inclusive, né? Inclusive o Coulart tomou um strike. Coulart. Mano, até o Coulart não se safou dessa, velho.
E eu acho que o motivo do strike dele, por causa que a família, mano, e tinha algumas coisas que eram montagem ou era falso. Falso, gente. Isso, véi. Então, assim fizeram. Strike, etc. I'm afraid to tell you that we were expecting traffic to be heavy after the final whistle today. Por outra coisa que eu queria falar, mano, que tá aqui, eu acho que daqui a pouco tempo, né, teremos mais casos igual, né, pessoas comemorando assim. Por exemplo, pode acontecer com qualquer pessoa, assim, qualquer pessoa famosa. Se, né, por exemplo, não aguento, mano. Nem faz nem 2 anos que os, mano, desde a morte do Silvio Santos tá tendo muitas mortes famosas. Sim. Mortes de famosos, assim, etc. E algumas pessoas, mano, estão falando, né, que se o Mario... Inclusive, velho, muitas pessoas... Inclusive, mano, muitas pessoas, né? Pessoas assim, né? Estão falando uma coisa, né? Que os caras, quando que o vídeo do tio Sam, não, o Colate foi removido, né? Falaram que provavelmente ou foi um familiar ou foi. Substitution. Ou foi o. Sério. Foi o Marcelo Dutra. Sim, foi aquele cara, mano, que... Tô falando que cara, mano, aquele moço lá, que teve, mano, muita... Que todo mundo estava falando como Marcelo Carecão. Inclusive, eu acho que o cara não é careca, calvo. Isso sim. Mas, né... Mas, gente, eu já fiz um vídeo de react, já gravei, só que eu vou postar aqui. É assim, né? Inclusive, mano, sim, etc. Mas eu acho, e resumidamente, eu acho, né, que pelo... Por favor, manos, por que vocês não têm respeito pra ninguém, velho? Coloque respeito, né? O cara é uma pessoa autista. Sério, eu acho que o autismo dele era moderada, quase grave, né? E etc. Assim, etc. Só que já tá bem, mano. Que os caras conseguiram, né? Que coisa, né? Os caras podem fazer qualquer papaquice por views, né? Qualquer coisa por visualizações, né? Mas, sei lá. Agora, outra, né? Sim, etc. Inclusive, mano. Inclusive, algumas pessoas estão falando, mal direcionadas. Estão falando, né, gente, que mesmo que o Mario Games tinha morrido, ainda era uma boa pessoa. Mas o problema, mano, que nem sabia falar. Nem estava saber o que é certo e o que era errado. Que era certo e que era errado. O cara nem sabia o que ele está falando, velho. Etc. Mas é assim mesmo. Agora, o terceiro caso, velho, que eu esqueci de falar, né, recentemente, né,
que eu não sou tão ativo assim, tô falando do... Adivinha quem? Adivinha, mano, quem foi? Não quero falar. O que aconteceu, né, gente? Acontece, né? Tem algumas pessoas, mano, que fez muito. Agora tem um caso que a partir agora que tem pesado, né? Tô falando do caso do cara, tinha um cara muito conhecido. Não, velho, eu tô sem carro. Agora eu tenho que falar, mano, sobre o vídeo estranho que o Mario Games postou. Não, né? Inclusive, né? Agora vemos um caso da Silva, que é muito estranho. Que é, vou ser sincero, né? Caso será estranho. Um caso de um cara muito conhecido na internet. Sim, um cara. Sim, um cara conhecido, né? Que precisa ajuda. O Pistecone. Sim, velho. Porque recentemente, né? Ele acordou um live, um vídeo. Que o pai, né? Que o pai simplesmente, mano. Que o pai do Pistecone tá processando o próprio filho. Sim. Processando seu próprio filho. Mano, que cara babaca, velho. O cara consegue. E só um mês a gente vê canal desaparecido, morte mal respeitado no processo entre pai e filho. Sim, eu lembro, mano, que um episódio do Tarman, não, um vídeo do Tarman, mano, que um cara, né, o cara tinha 34 anos, que já teve ser pai ou casado, mas o cara morava na casa da mãe, sem marido, processou a sua própria mãe, né? Porque a mãe expulsou ele de casa. Bem, se fosse... E o cara perdeu, né? Eu acho, mano, que isso é o mesmo nível de papaquice, né, gente? Nível de papaquice, né? Por quê? Porque os caras, né? Porque todo mundo que eu conheço já envolveu uma polêmica. Assim, né? Sei lá. Todo mundo, quase todos os youtubers já envolveram polêmica. Renaldinho copiando Mr. Beast, praticamente. Mario Games, nem quero falar, mas tá bom. Tio Sam, PC King Lord. E agora vem isso. O que acontece, né? Pistecone o cara está falando que sustentou 30 anos do filho. Sim, deu nada, né? Nada. Continuando, né, gente? Eu vou abordar mais em um vídeo. Qual foi o canal, né, gente? Canal. Eu não consegui ver. Etc. Sim, só que sério, o pai
o Pistecone, eu acredito que seja um babaca total. Por quê? Você já sabe, né? Que era conseguiu isso, ó. The goal scorer for England after 31 minutes is number 9. E mano, faça o seguinte. Você não sabe, tem uma pessoa. E o Pistecone, claramente. Né? É uma pessoa que está sendo injustiçada. Porque a gente já tivemos um caso da Vitória Mindbox, o cara que todo mundo esqueceu. E eu acho que será a mesma coisa. Será a mesma coisa. Por quê? Sim, etc. Só que, gente, a pessoa, mano, essa, né, Pistecone ser processado, velho, mano, explicando bem, né, Pistecone, né, Pistecone tá falando que o pai falou que está tentando sustentando seu filho, sustentando o filho, assim, etc. E o resto eu esqueci. Mas, gente, quando eu pesquisar mais, né, eu vou fazer um vídeo só disso, tá, gente? Só que, sendo sincero, velho, sério, mano, tá, né? Ah, porque o que acontece, né? Todo mundo já sabe, mano, que o cara, né? Que o cara precisa de ajuda, assim. Então, aqui, ó, Pistecone, velho. Mas o quarto, né? O Pistecone, né? Você sabe que o pai, né? Etc, etc. Sustento Titanos, tá? Pra ele fazendo etc, coisas, aquelas coisas, etc, etc. E assim, etc. E, mano, então, por favor, apoie ele na internet. É assim, ter algumas pessoas que não vai respeitar isso, sim, mas tenta ser todo milhares, mas Pistecone, eu estou com você. Agora o último caso do vídeo. O cara, né, uma dica de ouro pra vocês. Né? Agora a atualização do... Agora eu tenho que falar sobre a atualização inovadora do eFootball. Sério, né, que você já viu, né? Que a partir, né, da próxima atualização tu pode criar a sua própria liga, próprio torneio ou um próprio torneio criado por você, ou faz parte do torneio criado por outra pessoa. Não, velho, será igual aos FIFAs, né? Você criou seu próprio torneio, etc. Eu vou criar o meu próprio torneio, né? Era igual o Stumble Guys antigamente, você não sabe, né? Se tu não jogar, se tu era da era de ouro do Stumble Guys, eu era da era de ouro, só que nunca joguei porque eu não tinha a moeda do jogo suficiente, né? Tu poderia entrar um torneio criado por uma pessoa, pode ser qualquer um, entendeu agora? Mas assim, sim, né, gente? Não já sabe, né? Mas, né? Agora também a gente pode qualquer coisa, velho.
E na minha opinião, essa ideia é muito boa, que vocês podem fazer seu próprio torneio, assim, etc. Só que, galera, uma parte sem sentido, mano, que eu penso que é assim, se eu tô... Vocês acham que tem, né, inclusive, velho, lançaram outra atualização, mano, que, mano, uma notícia, né, que algumas também veio a notícia, mano, do lançamento do novo do IFC, né, do torneio. E agora eu tenho que falar sobre o assunto do momento, o lançamento do IFC 27. Sim, os caras, né, e é um jogo bem bom, né? Sim, né? Substitutions taking place. E a primeira novidade que tu pode mudar qualquer coisa, né? Qualquer coisa, velho. Coisa. Sim. Qualquer coisinha mesmo. Então, né? Coisinha mesmo, né? Uma coisinha muito boa, né? E assim, que, vamos ser sinceros, né? No modo carreira, mano. Modo carreira mesmo, né, gente? Carreira a gente pode ter vão ter novos personalizações, né? Também a gente pode colocar, mudar o nosso gosto, assim, atualizações, né? Vai ficar mais confortável. E também, mano, teremos novos estádios, como o estádio Azteca. Sim, estádio Azteca. Mas já tinha estádio Azteca no FIFA antigamente. Sim, mas agora é diferente, porque o que aconteceu, né? O estádio Azteca recebeu uma reforma para a Copa, né? E aí vai colocar essa versão, né? Essa versão reformada, assim. Também teremos o estádio do Mônaco, Luís II. Etc. E mais agora. E também teremos um mundo aberto. Sim, esse novo simulações, né? Simulação, né? Que será um mundo aberto, né? Que eu vou jogar assim, etc. E eu vou pedir para o meu pai. Né? Comprar o novo IFC 27. Só que eu acho que ele não vai conseguir comprar. Então, se eu conseguir, né? Vai ir a série do IFC 27. Etc. Mas, gente, né, galera? O que acontece? O cara só tem que bom, sim. Mas agora nova coisa que, velho, a partir de agora, né, temos que despedir. Mano, agora será muito triste para quem acompanhou antigamente. Vocês lembram aqui canal Carmen, que teve muitas, os caras bateram muitas visualizações aqui no Brasil, veio. Esse é o brasileiro do Carmen, né? O canal esse brasileiro do Carmen será encerrado no dia 1º de agosto. Sério, eu vou postar esse hoje, né? Hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, né? É dia 31 de junho, né? E eu vou postar também hoje, 31 de julho. Só que, velho, não compensa. Mas, sim, é encerrado, né? Eu acho, mano, que é o tipo vídeo, né? Que, ó,
vou mudar para o YouTube, que esse vídeo inteiro, né, só ficou com esse jogo, com essa jogadinha do eFootball. Pronto, nós estamos Jake, aqui. please. E aqui, ó. Tá bem. Vou colocar o mundo Darman. Darman em português. Que é isso? Aqui, ó. Será hoje às 14 horas. O último vídeo, né? Será esse daqui, ó. 60 minutos. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Atenção, em agosto você só poderá assistir aos lançamentos novos dublados em português no meu canal principal, que é esse também, principal aqui. Já escrevi né? O último episódio ou vídeo de história acho que será esse. Pai rigoroso. Pai obriga filho a fazer detox de dopamina. Gente, eu acho que esse vídeo será muito curto. Pior que... Olha o chat. Esse chat tá vazio, então é oficial. Todo mundo esqueceu o Darman. Então esse é o canal e tchau.